Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thiago Moreira Ribas e eu sou sommelier e hoje vamos falar de Alentejo. Mas não de uma vinícola qualquer, mas sim da Monte dos Perdigões. Uma vinícola aí com mais de meio milênio de história, ou seja, mais de 500 anos aí de história viticultura. É uma vinícola que eu gosto muito porque ela está atrelada a uma região muito respeitada em Portugal, que é a região do Alentejo. Na vista de Reguengos de Monsaraz, essa vinícola vem traçando uma história de muito sucesso. Mais recentemente foi campeã, foi vencedora de um prêmio mundial pelo concurso de Bruxelas, na Bélgica, o vinho Polifonia, da safra 2012, Polifonia Signature. Mas, logicamente, que nós não vamos falar dele, até porque se trata de um trabalho de introdução ao vinho. Eu acredito que parte dessa trajetória de sucesso se deve ao enólogo Pedro Batista, formado na Escola de Enologia de Montpellier, na França. Começou seus trabalhos na Fundação Eugênio de Almeida, na vindima de 1994. Essa trajetória de 94 até 2002, quando ele iniciou os seus trabalhos na Monte dos Perdigões e começou esse sucesso exponencial aí devido a esse grande profissional. A gente já falou um pouco da vinícola, um pouco do enólogo. Vamos começar por algumas informações técnicas, porém necessárias a se comentar nesse vídeo. Então, começando, esse produto é derivado de uma região historicamente muito importante em Portugal, que, como eu já citei, é a região do Alentejo, aí com a vista de Reguengos de Monsaraz. E é um produto que usa 3 castas muito emblemáticas nessa região. Então a gente pode começar falando aí da Aragonês, que também é conhecida como Tempranillo, que tem vários nomes, tanto em Portugal quanto na Espanha, e uma delas é Aragonês. Acredito eu que a Aragonês tem um papel desenvolvido nesse produto de vivacidade, bastante frutado e essa acidez bem pronunciada, até enriquecendo o vinho com relação à longevidade dele. A acidez desenvolve esse papel nesse vinho. Então eu acredito que a Aragonês tenha esse papel fundamental no processo. Só para vocês entenderem, a uva com mais duas, que é a Syrah e a Touriga Nacional, são vinificadas separadamente. Então, elas, depois de vinificadas, elas descansam em caves de mármore alentejano, então em lagares, como eles chamam de mármore alentejano, e depois entram num processo de envelhecimento. Parte desse vinho entra num processo de envelhecimento em carvalho francês, que agrega aí alguns aromas terciários provenientes do envelhecimento em madeira, que conferem aí todo o crescimento e enriquecimento de um produto, fazendo com que ele fique mais agradável e mais complexo. Então, para vocês entenderem, o carvalho francês traz alguns aromas terciários muito característicos, que é a baunilha, o couro e o tabaco. Isso quase sempre vai estar presente em vinhos que envelhecem nesse tipo de madeira. Mesmo que nesse rótulo aqui eles usem um breve envelhecimento, que é apenas de 6 meses, mesmo assim ele acaba agregando muito ao paladar. Então o aroma também e o paladar estão aí sendo muito enriquecidos com esse processo de envelhecimento. Já falamos aí das 3 uvas que complementam esse vinho. Então, só para vocês entenderem, depois de vinificado ele envelhece, depois de envelhecido o enólogo faz esse trabalho de blend. Então os vinhos portugueses são conhecidos como blend, que é basicamente um mix de uvas. Então cada uva desenvolve um papel, como a gente já falou da Aragonês. Agora eu vou falar da Syrah, que na minha opinião traz bastante cremosidade para o vinho e densidade. Então essa cremosidade, essa espessura do vinho, um vinho mais denso, com um toque bem característico de especiaria, que é muito comum aí quando se fala de Syrah. E por fim, aí tem a adição da Touriga Nacional, que é uma das mais famosas e cultivadas uvas de Portugal, na região como um todo. Então, na minha opinião, aí a Touriga Nacional ficou com a cereja do bolo.
Então, o que a Touriga Nacional traz para o vinho, na minha opinião? Traz esse aroma muito rico, muito vivo no nariz, e depois, quando ele toca no paladar, ele acaba fazendo uma explosão de aromas e sabores aí muito ricos. E a Touriga Nacional é conhecida também pela longevidade no paladar. Então, dá aí um aroma e um final de boca, ou seja, um retrogosto que lembra uma geleia, um retrogosto mais adocicado e mais persistente. Então ele não é um vinho ligeiro, como eu já havia comentado em alguns outros vídeos, como característica, ele é um vinho que persiste por um grande período no paladar. Então é isso aí, explicando o que confere cada uva, qual papel desempenha cada uva no produto final. Tá? Então vamos para o processo de degustação, que é muito importante, né? Então vamos começar pelo visual. Só um adendo aí, esse vinho, eu tirei um pequeno conteúdo dele na taça, porque ele é um vinho que necessita dele oxigenar um pouco antes de tomar. Então eu recomendo que quando vocês pratiquem isso em casa, vocês decantem ele por um período de 30 a 40 minutos, para que ele libere todos esses aromas e proporcione todos esses prazeres que eu venho citando aí desde o começo do vídeo. Então, visual, ele é um vinho aí com uma cor granada, então bem intenso, é uma granada forte, como eu gosto de caracterizar. Hoje, como a gente está usando um vinho um pouco mais denso, eu resolvi colocar um fundo branco, então eu vejo aqui que nos halos deles estão bem rubi, assim, estão bem violáceos, então já se vê que é um vinho jovem, 2019, não é um vinho velho, porém eu acho que ele é um vinho muito legal para se guardar, para ser consumido aí no seu ápice até uns 7 anos. Então acredito que aí o ideal para você abrir e já tomar sem precisar desse processo de decantação seria aí por volta de 2025, 2026. Mas com você adiantando esse processo com a oxigenação precoce, você consegue chegar nesses mesmos resultados. Então você vê que pela lágrima ele é um vinho bastante espesso, um vinho bastante alcoólico e denso. Então a lágrima escorre densa, escorre devagar, e já dá para você perceber que ele vai ser um vinho bem cremoso e agradável. Então vamos para o olfato, que aí principalmente de aroma primário, ele aparece bastante fruta madura, tá? Bastante fruta bem madura, assim, quase em estágio de geleia. E como é característico do aroma terciário, a madeira traz essa baunilha, esse couro, mas bem ligeiro, bem fugaz. Então é bem interessante esse vinho com relação ao olfato, tá? Ao visual e ao olfato já, as duas etapas que a gente já passou. Vamos para o paladar? Na boca, como eu descrevi, eu já tinha tomado um gole e já tive outras experiências com esse rótulo. Ele é bastante cremoso, os taninos estão bem aveludados, bem macios mesmo, assim, fácil de absorver. É um vinho, como eu citei, com uma persistência de boca bem gostosa, e essa cremosidade se mantém no paladar. É um vinho vivo, tem uma acidez latente, eu estou sentindo minha boca salivar, então isso é característica da acidez. E a madeira ele confere ali aquela baunilha que fica essa persistência, mas com uma rusticidade que é característica do couro e do tabaco. Eu achei esse um vinho extremamente interessante. O retrogosto é levemente adocicado, lembrando uma geleia aí com frutas de bosco. Muito interessante. Uma dica que eu dou de harmonização são queijos um pouco mais maturados. Aí eu penso bem num Grana Padano com 18 meses a 24 meses de maturação. Eu acho que seria bem interessante, mas eu vou explanar aqui, vou dividir com vocês a minha primeira experiência com esse vinho. Eu harmonizei com uma carne vermelha um pouco mais exótica, que era um carré de cordeiro que foi servido com um risoto trufado. E foi muito interessante, muito interessante. Nessa noite eu estava com amigos aí, uma conversa muito agradável, e todos harmonizaram com pratos diferentes, mas todos com carne vermelha, e eu lembro que todos foram experiências riquíssimas de harmonização. Então fica a minha dica aí de harmonização também, lembrando que a gente falou aí duas danças, tá?
Só uma referência aqui, o principal nome citado no rótulo aqui, que está em maior destaque, é Duas Danças, que faz referência a uma obra do maestro estupendo Luiz Freitas, que teve uma obra em destaque no ano de 1917, e o produtor, como essa região é muito ligada à arte, à criação, então o produtor resolveu fazer referência a esse maestro, e eu não podia deixar de comentar isso no vídeo, tá bom? Como está indicado no rótulo aqui, ele é um colheita selecionada. O que significa esse colheita selecionada? Quer dizer que o produtor se deparou com uma safra excepcional, que foi na data de 2019, aí a vindima dele. Então, quando tem uma safra excepcional, o produtor resolve colocar esse colheita selecionada, porque significa que ele foi surpreendido por um ano de uma produção muito rica, muito boa, e ele resolveu colocar, explanar isso no rótulo, até para você ter acesso aí diretamente a um produto de altíssima qualidade, tá? 14% de álcool, aragonês, Syrah e Touriga Nacional, que é a nossa tão famosa portuguesa aí. Eu acho que esse vinho consegue aí dar fim à nossa terceira apresentação de vinhos portugueses. A gente volta a falar de Portugal, mas o objetivo aí é avançar, então eram 3 rótulos que eu queria muito que vocês conhecessem, até porque Portugal hoje representa o segundo lugar em importação de vinhos para o Brasil, e eu queria dar uma ênfase nesse país aí tão maravilhoso com relação à viticultura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, é muito importante para que o canal continue se desenvolvendo, que vocês curtam, assinem o canal, compartilhem quantas vezes for possível e necessário. Só tenho a agradecer e saúde!